Os nossos convidados analistas falaram em democracia. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse durante participação de seminário em São Paulo que o povo brasileiro não tem o direito de desistir da democracia e que ela merece ser preservada e festejada. Além disso, Carmen Lúcia garantiu que a democracia não foi abalada com o episódio do dia 8 de janeiro, assim como o STF também não foi abalado. Eu vou abrir aspas. A democracia não se abala quando uma sociedade que não se deixa abalar. Eu fecho aspas para a fala da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Eu vou começar com o Tiago Pavinato, que tocou no tema democracia há pouco, é o nosso jurista da bancada. Como avaliou essas falas e declarações de Carmen Lúcia? A democracia merece ser festejada? Ela termina esse discurso, ela fala dos 3 pilares da democracia. Não sei se você tem esse texto aí. Não tem esse trecho. Bom, aqui. O que ela fala? Ela continua, ela termina, eu acho que eu tenho na cabeça. Eu tenho na cabeça. Ela fala, os 3 pilares fundamentais da democracia são respeito, esperança e confiança. Não necessariamente nessa hora. Ela fala, os 3 pilares da democracia são confiança, respeito e esperança. Esta é a frase da Carmen Lúcia, ela fala nesta ordem. Bom, eu não sei dizer o que é pior. Se é o Lula, presidente da República, já que ele não é nenhum literato, não é nenhum Zé Saramago, não é um Fernando Henrique Cardoso, não é um Salazar, não é uma pessoa que tem um currículo acadêmico que possa fazer com que o povo pare para pensar, o que esse sábio, o que esse estudioso está dizendo pode ter razão. Ele falou algo que muita gente sente, porque isso é importante falar, quando Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele fala sobre o tempo, Cidade de Deus não, Confissões, ele fala sobre o tempo, ele tem uma definição muito importante. O tempo. O que é o tempo? Quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é. Mas quando me perguntam o que é, eu não sei. Então esses termos como tempo, democracia, de coisas imateriais, é difícil para o cidadão comum, e comum é menos dado essas questões filosóficas, responder. Então a relativização, ela parece ser regra, ainda mais nos dias de hoje. Então, o Lula dizer que a democracia tem um conceito relativo é grave porque ele é presidente da República. Mas não é tão grave pelo grau de instrução que ele tem. Não é. Agora, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a quem se reputa o notável saber jurídico público e notório, acima dos outros, dizer que os 3 pilares da democracia são confiança, respeito e esperança, isso é muito grave. Porque é preferível ouvir de um presidente que não tem formação jurídica nem filosófica que a democracia é relativa, do que ouvir um ministro da Suprema Corte de um país dar um conceito absolutamente equivocado de democracia. Os 3 pilares da democracia não são confiança, respeito e esperança. Se nós pudéssemos reduzir a democracia em 3 pilares, para fazer esses métodos de venda de livro de hoje, os 3 pilares, os 3 segredos, os 3 issos, os 3 aquilos, o único dos pilares da democracia é, de fato, o respeito. Mas confiança e esperança, jamais. Aliás, a esperança jamais pode ser o pilar de uma democracia. A esperança é o pilar da fé. E se é o pilar da fé, a esperança, junto da confiança, porque a pistis, a fé, ela é uma crença forte, tão forte, que ela é uma esperança confiante, absolutamente confiante. E quando você reduz a democracia a uma crença, você equipara a democracia ao comunismo, que é o que Raymond Aron
que foi o grande opositor na arena filosófica francesa de Jean-Paul Sartre, foi como Raymond Aron definiu o comunismo. E todas os espectros do pensamento político nascidos do pensamento de Marx. Religiões sem Deus. Religiões seculares, religiões onde um partido ou um líder diz o que é bom, diz o que é o certo, diz o que deve ser feito, e a massa tem que confiar na palavra do partido, na palavra do líder e ter esperança que aquilo vai dar certo, e por isso ele segue esse líder, ele segue esse partido, ele baixa a cabeça em comunhão com todos os outros, pois todos estão abaixo do líder, todos estão abaixo do partido. Confiança e esperança são fundamentos de seitas, de religiões e do comunismo, que é uma religião sem Deus, é a religião do Estado, do partido e do líder. A democracia, ela é diferente do comunismo, do socialismo e das políticas marxistas, justamente porque ela não pede confiança, ela não exige esperança. A democracia é método, e como método ela exige ação. E como método indefinido a priori, mas adaptável segundo o método da tentativa e erro, ele vai se definindo. Portanto, ele descarta a esperança, porque ele tem uma memória histórica. O que eu quero dizer com tudo isso? A base da democracia é respeito, sim. Se eu pudesse reduzir em 3 pilares: respeito, responsabilidade, liberdade e igualdade. Não são nem 3, são 4 na minha concepção. Eu costumo dizer que são 4 os pilares: respeito, responsabilidade, liberdade e igualdade. Por quê? Liberdade, porque na democracia todos são livres para participar da administração da coisa pública. E aqueles que não querem, em países muito grandes, elegem alguém. Dão um voto de confiança. Mas dar o voto de confiança não quer dizer que o espírito da democracia seja confiança. Políticos vivem quebrando o voto de confiança que nós damos para eles. E você tem que dizer, não, você tem que se manter confiante. Não é isso que você está pensando, meu amor. Confia, ele não está te traindo. Não, não é. A democracia é responsabilidade. Ou você vai e faz, ou você elege alguém para fazer, mas tem ainda a responsabilidade de fiscalizar e não mais votar naquele em quem você votou e não fez. Você é livre, você é igual a todos perante a lei e você é responsável porque você é livre. Você é responsável para ser digno da igualdade. E você é responsável em toda e qualquer ação. Logo, respeito, porque todos têm que se respeitar, senão não funciona. E a quebra do respeito gera responsabilidade num país onde todos são livres e iguais. Esta confissão da Carmen Lúcia de que ela não sabe o conceito de democracia me espanta tanto quanto a fala do Dino ontem, perguntando: existe a liberdade de matar? Quando eu respondi: sim, existe, conforme a lei. Mas, por incrível que pareça, não existe a liberdade de morrer. E a gente vai vendo figuras de alto escalão, a quem se reputam notáveis saberes jurídicos, dando conceitos errados, piorando a cena de um país em que um presidente diz que a democracia é relativa. E agora uma ministra do STF demonstra que não sabe o que ela é. Gostei de uma mensagem aqui, viu, Pavinato? Olha, o Lula poderia indicar o Pavinato para o STF. Muitas pessoas defendendo você no STF, inclusive. Eu já falei isso aqui, Daniel. Já pega os vídeos, os tapes aí do programa, e faz alguns meses eu já tinha dado essa Mota para presidente, Mota para presidente. Algumas pessoas votando com o relator. No caso, o relator é o Roberto Mota. Agora, Zé,
Carmen Lúcia dizendo que a democracia não foi abalada com os episódios do dia 8 de janeiro, só que muitas pessoas no Brasil hoje em dia questionam justamente a democracia usando como exemplo ações tomadas por parte das cortes superiores. Eu me sinto assim aqui como o simplificador das coisas, um Zé lá de Medina, do interior do Vale do Jequitinhonha, então traduzirem coisas mais simples. Esse debate ele é muito filosófico, né? É sobre o que é a democracia. Uma frase atribuída a Winston Churchill fala exatamente sobre isso. É o pior regime do mundo, à exceção de todos os outros, né? Ou seja, a democracia é boa, é o melhor dos regimes até hoje inventados, né? À exceção dos outros. É o pior, ele fala, o pior é a exceção dos outros, ou seja, é o que resta. E a democracia tem que ser cuidada, cultivada todos os dias. E é difícil de ser traduzida. Eu considero a democracia como um sentimento. É por isso que eu gosto, por exemplo, de um trecho da poesia do Catulo, da Paixão Cearense, quando ele fala do amor, da dor do amor, que é preciso sentir para entender. A tradução é assim: a dor da paixão não tem explicação. Como definir o que só sei sentir? É mister sofrer para se saber o que no peito o coração não quer dizer. Por que eu estou citando isso? Porque a democracia é sentimento de democracia. E vamos levando a democracia, corrigindo um ponto, corrigindo o outro. Não dá para simplificar na voz de Lula e da Carmen Lúcia o que é a democracia. A democracia é tudo que vivemos, mas principalmente liberdade de opção. Se faltou a liberdade de opção, é o fim da democracia. Mas a democracia tem parâmetros sólidos, que é o que nós praticamos. A eleição transparente, quando nós praticamos, eu digo atual, que se tenta praticar. A eleição transparente é o judiciário funcionando, os três poderes funcionando, e ouso a dizer, sem nenhuma base filosófica ou prática, dizer que cada país tem uma democracia diferente. Uma democracia americana não é a democracia brasileira, que não é a democracia argentina e assim por diante. Então, é um debate filosófico muito importante e que não dá para a gente dizer que é possível transigir. Existe uma democracia onde o judiciário é muito grande? Não, já não é democracia. E aí, qual é o lado positivo do que eu penso? É de que não é uma democracia, mas que a gente, no dia a dia, vai reclamando, vai sendo preso, sendo solto, reclamando daqui, e a democracia segue e deve seguir fazendo esses contornos. Quero agradecer a todos pela grande audiência, as pessoas nos acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho todos os dias aqui em Os Pingos nos Is. Se você puder, entre também no portal da Jovem Pan News, a gente coloca todo dia a enquete do dia, uma pergunta sobre o noticiário, então entra lá, jovempan.com.br. A pergunta é a seguinte: você acha que Simone Tebet se arrependeu de ter entrado no governo? Bem dividido, as pessoas, mais de 1.200 pessoas votaram. Então, entre em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. A gente retoma o debate com os nossos analistas, repercutindo as falas de Carmen Lúcia, em que ela disse que a democracia não foi abalada com os atos do dia 8 de janeiro. Agora vamos com o Cristiano Beraldo e o Roberto Mota. Mota, queria naturalmente pedir também a sua análise e sua avaliação. Carmen Lúcia disse que a democracia deve ser festejada. Concorda? Ela precisa ser festejada? O povo brasileiro tem conseguido festejar? Não, não tem. O conceito de democracia parece que não corresponde àquilo que venderam para a gente durante tanto tempo. A gente está discutindo aí o que é democracia. Tem várias definições. Eu gosto de uma definição que, se eu não me engano, foi dada pelo ex-presidente americano, de há muito tempo, Abraham Lincoln, que disse que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. E aí cabe ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, fazer uma reflexão e pensar se é isso que a gente tem. Eu, nas minhas observações, a mim parece que os políticos brasileiros acham que o povo brasileiro só tem duas funções. A primeira é votar a cada 2 anos para mantê-los nos seus empregos. A segunda
é pagar impostos. Fora disso, esquece o povo. Na minha opinião, o que a gente tem, né, essa democracia à brasileira, não foi abalada por nenhum evento. O que não quer dizer que não existam ameaças à democracia, ou seria melhor dizer, ameaças à nossa liberdade. Existem muitas. Uma delas, por exemplo, é a corrupção, principalmente a corrupção na política. Uma outra ameaça é o ativismo judicial, porque ele retira do eleitor o poder de fazer escolhas. Ele anula o voto. Você vota num político para te representar e essa representação é anulada pelo ativismo judicial. E a outra ameaça, que todos nós brasileiros conhecemos, o elefante na sala de estar, é o crime. É o crime organizado e desorganizado, que controla grandes áreas na cidade. É o crime que não deixa o brasileiro ir tranquilo, dar uma volta no quarteirão, em qualquer cidade do Brasil, a menos que você viva num condomínio fechado, em qualquer cidade do Brasil, a qualquer hora, você está sujeito a ser vítima de um crime. Então, são várias ameaças. E nós, os cidadãos brasileiros, trabalhadores, eleitores, pagadores de impostos, continuamos esperando que os nossos estadistas acordem para essas ameaças e façam alguma coisa a respeito.